independente de estarmos encarnados ou desencarnados, somos seres, né? Quando na Terra, somos alma nesse corpo físico. Quando desencarnados, então, chamados de espíritos. Nós continuamos sendo seres vibracionais, ou seja, a todo tempo nós estamos vibrando, emanando algo, né? Só que esse algo, ele é decorrência da nossa moral. Mas não é da moral do que a gente tem consciência aqui na Terra, do que é certo e errado. É a moral do ser espiritual. Que esse ser carrega dentro dele as suas virtudes, mas também carrega as suas falhas, digamos assim, as suas dores mais profundas. Num quadro de obsessão, a gente começa a entender que essa moral espiritual, ela influencia diretamente nos nossos pensamentos. Essa é a primeira chave. Chegando nos nossos pensamentos, esses pensamentos estão conectados com as nossas emoções. Emoções essas que muitas das vezes o nosso corpo reage muito antes do nosso pensar, da nossa consciência. Depois que a gente adentra as emoções, que ela forma no nosso corpo os sentimentos. E é dentro dos sentimentos que é formado então as nossas vibrações. E das vibrações cria-se então a nossa sintonia. Esse é o nosso caminho vibracional. É assim que funciona, é uma roda. Só que o que acontece nessa roda? Se essa minha moral alimenta os meus pensamentos, eu preciso ter na minha mente que tudo começa na mente. E aí é que mora o perigo. Porque a gente conhece muito pouco da nossa mente. A maior parte da nossa mente é o quê? É inconsciente. Não é nem é inconsciente mesmo. O que vai falar sobre isso é a vibração ao qual nós estamos emanando. Que vai ser a somatização de tudo isso que eu falei. Só que isso só começa a se densificar, digamos assim, quando esses pensamentos são alimentados diariamente com coisas que nos dominam. Porque esses pensamentos vão gerar então as emoções conscientes. E aí vem as raivas, as mágoas, as invejas, a fofoca, a picuinha, os milindres, a vitimização. E aí é um prato cheio. E aí nós entramos na tal da obsessão. Mas então o que é a obsessão? Dizia Kardec, e aí eu vou ler porque eu não posso errar a fala dele, fica muito feio para mim. É a influência persistente de um espírito sobre o outro encarnado ou desencarnado, causando desequilíbrio, sofrimento ou limitação da consciência. Tem uma outra fala dele também, que diz que nós somos influenciados, numa das perguntas, se eu não me engano é 153, enfim, que nós somos influenciados muito mais do que a gente imagina. Mas não quer dizer que toda influenciação é uma obsessão. Não. A obsessão acontece quando essa influenciação se torna persistente de forma densa e negativa. E aí sim, aí é uma portinha que a gente abriu. Não existe vítima no quadro obsessivo. Por mais que a gente ache... É uma obsessão. Celular. Por mais que a gente ache, mas por que eu tô cheia de obsessores? O que eu fiz? Sou tão boa? Porque tem essa fala, sabe? Assim, o ego da gente é uma coisa de louca. Tem essa fala. Só que a gente esquece de pensar além do que está acontecendo, de se analisar. A gente está o tempo inteiro analisando o outro. E uma vez que eu analiso o outro, eu não tenho tempo para me analisar. E aí eu nem sei se eu tô obsediada, porque eu tô olhando pro outro e tô vendo que o outro tá obsediado. Eu tô tão focada no outro que eu esqueci de focar em mim. Quando a gente fala de um quadro obsessivo, a gente precisa entender que ela tem também as suas vertentes, digamos assim. Tem obsessões de encarnado para encarnado,
Então, como que é uma obsessão de encarnado para encarnado? Se eu perguntar isso para ela agora, ela vai ficar muito nervosa, porque ela não tá pronta, não é? Tu sabe me responder? Olha, era pra saber, não me envergonha. Enfim, uma obsessão de um encarnado para encarnado, ela pode ser desde uma bajulação até o simples fato de eu estar aqui e alguém me fazer uma pergunta e eu pensar, o que será que a Elizabeth ia responder nessa hora? Uma coisa recorrente. Eu tô sempre pensando o que aquela pessoa pensaria para responder algo. Um quadro de inveja, daquela bem densa, é um quadro de obsessão de encarnado para encarnado. Mas nós temos também a obsessão do encarnado para com o desencarnado. Essa é também bem dolorosa. Todas são dolorosas para os dois lados. A obsessão de um encarnado para um desencarnado funciona mais ou menos da seguinte forma. A gente tem um ente querido, que a gente ama muito, e que a gente está extremamente apegado a esse ser. E aí a gente começa todo o tempo chamar, chorar, se lamentar, sempre naquela coisa, ai meu Deus, cadê fulano? Ai fulano, será que tá bem? Ai eu tô tão mal sem o fulano, depois que fulano... Nossa, e aquela rogativa gera uma perturbação, tanto para quem desencarnou, quanto para quem está na Terra. Isso é um exemplo de uma obsessão de um encarnado para com o desencarnado. Nós temos também a obsessão de um desencarnado para um desencarnado. Como é que funciona? Às vezes, esse espírito que viveu na Terra foi assassinado. Então, digamos que o Paulo e o Pedro viviam juntos ali, eram irmãos. E o Paulo resolve, então, matar o Pedro. Pedro desencarna, vai para o plano espiritual, pé da vida, porque está indignado. Lá do outro lado descobre que o irmão matou ele. E Pedro começa a arquitetar um plano de vingança. Ele começa a perturbar primeiro o filho de Paulo. Ele começa a perturbar o filho de Paulo. Chega um momento que Paulo desencarna. E aí sim, aí a coisa começa. Porque Paulo carrega a culpa de ter matado Pedro. E aí Pedro começa a obsediar Paulo do outro lado. E essa briga vai além, até os dois se entenderem, digamos assim. Esse é um exemplo de desencarnado para com desencarnado. E aí nós temos a mais comum, que seria de um desencarnado para com um encarnado. Essa ela tem os níveis, a gente vai falar também sobre os níveis, as outras também tem, mas normalmente a obsessão do desencarnado para com o encarnado não vai ser daquele jeitinho que a gente imagina, empurrando a tua cadeira, puxando o teu pé à noite. Pode até acontecer de vez em quando, mas não é o normal, não é o comum, porque eles não se apegam a esses detalhes, são muito mais espertos. Eles vão atacar nos pontos fracos que nós carregamos. E nós, como seres extremamente materiais, nós carregamos muitos pontos aí negativos. Então ele começa a gerar uma influenciação na tua mente, pensamentos, ele começa a alimentar os pensamentos. Logo você se vê em apuros. E daí pra frente, depois eu vou discorrer os níveis de obsessão, mas esse seria também um exemplo de uma obsessão de um desencarnado para um encarnado. Tem uma fala que eu ouvi hoje que dizia o seguinte: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. A gente vai reformular essa frase. Me diga o que tu pensas, que eu te direi com quem andas. E essa é a verdade. E aí faz a gente refletir sobre o que a gente anda alimentando na nossa mente. Tem uma outra fala que diz que os obsessores, eles não plantam nada dentro da gente. Eles só regam. Olha que interessante. Eles só regam. Então a responsabilidade é toda nossa. E os vícios, né? Porque uma obsessão ela pode começar também com os nossos maus hábitos, com os nossos vícios. Não só esses que eu narrei. Hoje, eu não sei vocês, mas às vezes a gente pega o celular, vai ver a hora, esqueceu de ver a hora, viu um monte de coisa em vez de... Mas não viu a hora. Só que tá na nossa mão. Tá facinho de acessar. Não é proibido,
É um vício. Contamina o nosso quadro vibracional a tal ponto que a gente se esquece de quem é. Porque a gente está todo o tempo se comparando, todo o tempo competindo, todo o tempo vendo a vida bela da Maria naquela rede social, que é 1% que é pobre vive. Nem sabe se ela pagou os boletos, só tá lá. Isso também é uma obsessão de um encarnado para o encarnado. Mas Samantha, assim sutil? É assim sutil. Porque tudo é sutil no começo, até dominar. Numa relação, por exemplo, quando há um descompasse, uma dominância entre um e o outro, uma possessividade, um ciúme desesperador, é uma obsessão de encarnado para com encarnado. Mas nós temos também a auto-obsessão, não podemos esquecer dela, ora, belíssima, precisa ser analisada, porque às vezes a gente está se auto-obsediando. Quantas vezes a gente se pega nessa auto-obsessão? Quantas vezes você fez tudo o que você podia, você deu o seu melhor e aí você chegou em casa e pensou, ai, eu acho que eu fiz pouco. Não foi suficiente. Ai, eu não fui boa. Ai, não posso mais fazer porque eu não fui boa. E eu começo a adentrar uma culpa. E essa culpa abre um melindre. E aí isso também abriu mais uma porta. Eu começo a me obsediar, ali bem bonitinha, e aí começo a convidar a galera que vibra na mesma sintonia. Vamos lá, galera, vem. Nunca é um só, tá? Ai, que triste. Nunca é um só. Normalmente é sempre mais do que um. A gente pode entender que, independente de estar encarnado ou desencarnado, a nossa sintonia vibracional, ela vai atrair pessoas na mesma frequência. Não importa se está vivo, se está encarnado ou se está desencarnado. Vai atrair com a mesma frequência. E aí nós temos os níveis, né? Tá acompanhando, amiga? Tá. Qualquer dúvida pode sinalizar, tá? Isso aí, tu também, Pri. Grita aí, socorro. Ali não é o que ali os universitários, entendeu? Ali se eu errar alguma coisa, depois ela me puxa a orelha. Tem que chamar ela pra falar. Enfim. Daí nós temos os níveis, tá, amigas? Deixa eu contar pra vocês, assim, os níveis da obsessão. Tem que ser uma forma bem leve pra eu falar isso pra vocês, porque é um assunto delicado, pesado. E, senhoras, pra eu estudar isso aqui, eu tive que fazer uns bons rezos aqui pra me manter plena. Não pense que as pessoas que não estão aqui estariam prontas pra ouvir. Mas vocês estão. Por isso vocês estão aqui. Muito bem. Então, nós temos o primeiro nível. O nível mais básico do básico, que é uma obsessão simples. Uma obsessão simples é aquela mais recorrente, digamos assim. Tu abriu a janela do carro, entrou um mosquito, xingou um mosquito, pragou um mosquito e aí já entrou ali naquele flow. Claro que eu tô falando isso quando é recorrente, tá, gente? Não é uma atitude do nada. Então, tu abriu uma porta. Essa obsessão simples, ela funciona da seguinte forma. Ele vem trazendo uma raiva do nada. Do nada fiquei com raiva da menina. Do nada. Meu Deus, mas eu amo ela, como é que eu tô com raiva? Então eu, nesse mesmo momento, eu começo a refletir, mas por que diacho que eu tô com raiva dela? Ai, mas eu tô com uma raiva. Mas por que diacho que eu tô com raiva? Ai, mas eu tô com uma raiva. Ou seja, eu ainda tenho uma consciência do que tá acontecendo. Eu consigo prestar atenção. E isso é bom. Pode ser uma raiva? Pode. Pode ser uma mágoa. Pode ser uma tristeza profunda. Isso acontece muito, eu brinco, né? Vou brincar com os cancerianos, não me levem a mal. Enfim, que tem uma oscilação emocional muito grande. Minha amiga canceriana maravilhosa, Chema também canceriano maravilhoso. Mas tem o quê? Uma oscilação. Ai, gente, meu ascendente é em câncer também, fiquem tranquilos. Canceriana com ascendente em câncer. Amiga, te entendo. Então, às vezes tu tá amando, às vezes tu tá odiando. E mulher ainda lascou tudo, porque tem os hormônios, tem tudo aí acontecendo. Então, o que acontece? Essa oscilação emocional, ela é um movimento de alerta. Então eu preciso estar muito atenta com as minhas emoções. Porque a partir do momento que eu baixei a minha emoção, eu baixei a minha vibração, e aí eu atraí uma galera pra vir junto. Aí aquela música que era triste ficou mais triste.
aquele filme que era triste, chorei já litros, chorei por todo mundo, tá todo mundo aqui comigo, vamos chorar todo mundo junto. Tem um detalhe que eu não falei, é que quem são esses obsessores? Antes da gente entrar nos níveis, né? Esses obsessores podem ser cobradores nossos de outras encarnações, ou seja, nós não somos bonzinhos, né? Então podem ser como o Paulo e o Pedro ali, pode ser. Mas podem ser espíritos sem a consciência do que está acontecendo, que se aproximam de ti pelos teus hábitos. Podem ser espíritos que não têm noção que desencarnaram ainda e estão te chamando, pelo amor de Deus, fulana, me ouve, ele vai ficar aqui te infernizando. Né? Pode ser também. Então, é pra gente desconfigurar essa ideia de demonização. Gente, somos obsessores em vida, vamos começar por aí. Né? Se eu posso obsediar um outro ser encarnado hoje, né? Então, não dá pra mim demonizar esses seres. São nossos irmãos que estão em evolução assim como a gente. Então, quanto mais a gente ama, mais leve fica o nosso coração. E aí fechamos essa aba que eu havia esquecido de falar. Eu anotei tudo, mas eu não consigo seguir um roteiro. Enfim. E aí temos então a obsessão simples. Né, Beth? Já teve aí algum quadro de obsessão simples na tua vida? Já identificou em algum momento que você tinha sido obsediada nessa delicadeza simples assim? Vai refletir. Não, já. Quem nunca? Já. Né? Quem nunca? Só que uma obsessão simples, ela também é simples de ser tratada. Quando essa pessoa levanta a mão e diz socorro, né? Porque ela tem que pedir socorro. Não é sozinha que ela vai receber esse auxílio. Ela vai precisar fazer os movimentos que a gente vai falar depois. Mas é mais simples de pedir ajuda. Num outro nível, que nós vamos então trazer a fala que Kardec traz, que é a fascinação. Essa obsessão assim é uma loucura. É uma loucura, minha senhora. Porque dentro da fascinação, o mundo está errado e eu estou certa. E é isso que acontece na fascinação. Eu não ouço mais ninguém. Eu ouço a mim e a entidade que me guia. Porque tem uma entidade que me guia aqui. O coitado do obsessor tá aqui, ó. E a entidade é o meu mentor, é o meu guia que tá me falando. Então entrou no quadro de fascinação. Eu digo que a fascinação ela tá diretamente ligada com o nosso plexo solar, que é o nosso poder de persuasão. Uma pessoa fascinada, ela começa a ter um magnetismo muito forte, porque ela é alimentada ali para atrair pessoas. Tem um exemplo de fascinação no livro Aconteceu na Casa Espírita. Para quem não leu, recomendo ler, que é muito interessante. Que é o quadro onde uma médium, que ela era aplicadora de passe na casa, e os obsessores estavam ali auxiliando ela a desenvolver as curas milagrosas. Então todo mundo só queria receber passe da moça. Vamos chamar ela de Maria? Eu gosto de chamar ela de Maria. Então todo mundo queria receber passe da Maria, porque a Maria curava. Os outros integrantes começaram a perceber, então, que alguma coisa estava errada, pediram porque tinha mais pessoas para aplicar o passe e que ela, né, respeitasse, vamos dividir, tem mais gente. E ela se ofendeu, porque o ego dela estava inflado, se ofendeu. E aí ela decidiu sair da casa espírita. Eu vou sair e eu vou abrir a minha. Mas não basta sair, ainda tem que abrir a dela. Esse é um movimento onde ela não conseguiu perceber ali o que estava acontecendo. Porque o fascinado não ouve ninguém. E eu vou dizer pra vocês que a fascinação é um quadro bem... Não vou nem usar a palavra desafiador, que é o que eu sempre uso aqui. É um quadro difícil de sair porque a pessoa não consegue perceber que está num quadro de fascinação. Porque muitos desses espíritos, eles também vão auxiliar no processo material dessa pessoa. Não se enganem. Podem dar rios de dinheiro, podem dar uma qualidade de vida maravilhosa, mas a conta sempre chega. Seja nessa vida, seja na próxima. Sempre chega. Esse é um caso típico de fascinação. Já num terceiro nível, chamado então de subjugação, esse é um nível onde o ser
ele perdeu a chave da casa dele. É como se ele entregasse ao obsessor a chave e fosse embora. Porque o obsessor, ele domina pensamentos, atitudes, ele domina a vida, ele domina tudo o que esse ser carregava. Ele realmente entregou a chave dele para outra pessoa. Essa obsessão, ela é uma obsessão realmente mais densa ainda do que uma fascinação, porque esse ser, ele fica apagado. Eu digo que ele tá só sobrevivendo. Então, enquanto ele tá ali sendo instrumento desses obsessores, ele tá alimentando os obsessores. E muitas dessas situações fazem com que esse ser seja nutrido, fortalecido para continuar alimentando energeticamente esse povo, para que ele fique vivo mais tempo. E ele também não consegue perceber tão claramente que está nesse quadro de subjugação. Num quadro de... Aí nós temos um quarto nível, que eu não vou dizer que é um quarto, mas sim uma junção disso, que nas obras de Kardec ele não narra, porém ele sempre disse, continuem estudando. E aí o que acontece? Nós temos uma obsessão complexa. O que seria essa obsessão complexa? Então é a soma, digamos assim, dessas três que eu falei, simultaneamente. E aí as nossas colônias, como chama? As colônias psicopatas? Como é que chama? As colônias inferiores? Não, as colônias aqui de gente encarnada. Ah, é psiquiátrica? Psiquiátricas, obrigada. E aí as colônias estão cheias. Estão cheias, porque esse ser não conseguiu ajuda, não conseguiu se perceber. Porque numa obsessão simples, aqueles que te conhecem vão dizer, fulana, você tá estranha, dá uma analisada nisso aí, isso aí não é do teu feitio. Na fascinação tu vai falar, fulana vai mandar tu pra aquele lugar, porque ela tá certa e deu. Na subjugação ela não vai parar de sentar na tua mesa. Não faz mais sentido, não vibra na mesma frequência. Vai buscar pessoas que provavelmente estão vivendo na mesma sintonia. Por isso que eu digo, na obsessão complexa, isso vai estar acontecendo simultaneamente. Então, eu gosto de trazer o exemplo, no curso do passe a gente trouxe, que é numa obsessão simples, ele entrou no teu quintal. Ele abriu o portãozinho, aliás, você abriu o portão e ele entrou no teu quintal. Na fascinação, ele pegou um cômodo da tua casa e disse, esse aqui é meu. E na obsessão e na subjugação, ele dominou a casa. Já na obsessão complexa, ele levou o terreno, levou tudo. Acabou, não tem mais nada. Então a gente precisa identificar isso, porque isso acontece muito frequentemente. Muito mais do que a gente imagina. Né? Então, sempre tem... em algum momento, em algum percalço, em alguma parte do nosso convívio, alguém em algum quadro. Se não é alguém, é você. Sinto te dizer. Porque nós estamos a todo tempo sendo influenciados, então nós precisamos mudar o quê? E aí entra agora, como resolver tudo isso? Porque tem como resolver, calma. Tá todo mundo ainda na Terra, fiquem tranquilos. Né? Então o primeiro ponto é você identificar e pedir auxílio. Buscar, obviamente, um auxílio numa casa que realmente seja íntegra e verdadeira, né? Buscar um auxílio em um local espiritual para fazer um tratamento espiritual, seja com desobsessão, palestra, passe, mas buscar isso. Trabalhar a tua moral dentro de uma reforma íntima, dentro de um processo terapêutico, com terapias, psicólogos, se analisar, se estudar, se observar. Mudar completamente os teus hábitos, trazer hábitos de vida, de prazer de viver. A gente pode incluir também o evangelho no lar, que a gente gosta bastante. Banhos, e aí por indicação do trabalho espiritual ao qual tu frequenta também, é muito positivo. Só que mais do que tudo isso, cuidar dos teus pensamentos. Porque de nada adianta tu sentar lá na terapia, falar 2 horas e ir pra casa ruminar tudo aquilo e ficar na mesma sintonia vibracional.
Então tudo começa na mente, precisa acabar na mente também. E é dali que a gente alimenta incessantemente as nossas fragilidades. Porque não pense que eles não nos conhecem. Eles nos conhecem muito mais do que nós mesmos. E eles sabem aonde o calo aperta. Por isso precisa estar assim, ó, bem escancarado pra gente quem nós somos. Porque uma vez que eu me conheço, ou eu me conheço parte, porque sinceramente não tem como me conhecer completamente, porque tem muito subconsciente, inconsciente aqui que eu ainda não acessei. Mas quanto mais eu me conheço, mais atento eu fico a um processo como esse. E aí eu começo a ter cuidado na hora que eu vou sentar numa mesa, conversar com alguém, debater algo. Eu vou cuidar com o que eu vou falar, a forma que eu vou brincar, o que eu vou trazer de conteúdo para essa conversa. Aquele é um obsessorzinho. Eita. Cadê? Mas são pontos assim muito importantes da gente refletir, né? Deixa eu ver se eu falei para vocês, me espere que eu anotei muitas coisas. Obsessão sim, fascinação. Ah, tem um detalhe, né? E quanto mais profunda essa obsessão é... Falei tudo. Quanto mais profunda essa obsessão é, mais de dentro ela vem. Ah, que legal. É assim. Quanto mais complexa, mais profunda. E aí eu realmente preciso de muita disciplina, foco, força para dar conta de sair desse quadro. Certo, minha senhora? Tentei resumir, sinceramente, um pouco, para trazer só uma pincelada para vocês.